Vamos falar aqui, quero mostrar algumas coisas aqui sobre... boa noite, boa noite. Quero mostrar alguma coisa aqui sobre algumas contradições aí que... Tá cheio de vídeos, né? No TikTok. Essas pessoas que não têm o que fazer, então fica querendo colocar contradições na Bíblia Sagrada. E quando na verdade não tem contradição nenhuma, né? Existe a forma de olhar, né? A forma de ver, de interpretar. É o homem quem faz confusão. Então vamos aqui algumas coisas aqui que eu tenho anotado que eu quero mostrar, né? Um dos assuntos que é bem debatido é sobre Saul, por exemplo, a morte de Saul. Algumas pessoas querem alegar que Saul ele cometeu suicídio, quando na verdade a Bíblia não mostra isso. Então vamos lá. Primeira Samuel 31, né? 1 Samuel 31 vai mostrar, vai falar assim, ó. Vamos aqui no 31. Então vai mostrar o quê? Que Samuel parece, né? Diz assim, ó. Arremessei-me sobre ele e o matei. O Amalequita vai dizer isso depois, certo? E 1 Samuel 31 parece mostrar que Samuel caindo sobre a espada, não é? Ele se lança sobre a espada. Vamos aqui. Então, em 2 Samuel 1, vai dizer assim: arremessei-me sobre ele, o Amalequita falando a Davi, e o matei. Certo? Então, o crítico, né? Eles vão dizer que Saul cometeu, então, suicídio, quando na verdade não houve suicídio ali. Ele tentou sim tirar sua própria vida porque ele não queria ser morto por aquela raça. Mas só que Deus não permitiu ele morrer ali. Então vamos lá. Então Saul tomou uma espada e se lançou sobre ela. Agora o texto diz que se lançou, certo? Mas o texto não diz que morreu naquele instante. Não. E morreu naquele exato instante. Não. A Bíblia não diz isso. Certo? Vamos aqui. 1 Samuel 31:5. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, veja bem a visão dele. Então ele está vendo, certo? Mas aqui então vamos entender. Na guerra, vendo Saul atravessado pela espada, caindo, mortalmente ferido, na visão dele, do escudeiro. Cercado, o escudeiro então conclui que Saul estava morto, certo? Mas isso não quer dizer que ele estava realmente morto, porque é a visão dele. Você na guerra, você vê alguém sendo transpassado por uma espada e caindo, você vai falar o quê? Que morreu normal, né? Bom, vamos aqui, né? Bom, vamos aqui então. Primeiro, o 1:6 vai dizer assim, ó, cheguei por acaso ao Monte Gilboa. Isso é importante para a gente entender. Ele afirma a presença física, ele foi lá. Então ele não está contando algo, não. Ele foi, que ele inventou algo, não. O texto está mostrando que ele presenciou a cena. Ele estava lá. Então ele diz assim, ó, no 6, né? No 2 Samuel 1:6. Saul estava encostado sobre a sua lança. Isso vai encaixar perfeitamente com o que o texto diz. Certo? Vamos aqui. Então Saul estava ferido, agonizando. E porque angústias, ele vai falar, porque angústias me têm cercado, no 9, pois toda a minha vida ainda está em mim. Então Saul declara, ainda há vida, ainda não expirou, ainda não morreu, estava vivo.
Então ele lançou, mas ele não morreu. Ele estava vivo. Então a Amalequita vai no 10. 2 Samuel 1:10. Então arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Agora se encaixa. Tudo se encaixa. Saul tenta tirar a própria vida. Fica mortalmente ferido. Mas continua vivo. O Amalequita então chega. Saul pede que termine. E o Amalequita o mata. Isso vai encaixar certinho com o texto. Então vai harmonizar todo o contexto do assunto sobre Saul. Então a prova que ele traz ali, ele traz a coroa, o bracelete, no 10. Tomei a coroa e o bracelete, provando então que ele esteve ali com Saul. Vamos aqui. Como que Saul, ele sabia a posição de Saul, ele sabia tudo, entende? Então ele esteve lá, ele viu isso, ele presenciou isso, e ele vai relatar agora a Davi. E Davi vai dizer no 16: a tua boca testificou contra ti. Davi não está discutindo a cronologia do tempo, nada. Davi está julgando pelo ato confessado do Amalequita. Então, Saul, mesmo caído, ele era ungido do Senhor. Então fica a ordem, vai ficar correta. Os filisteus cercaram Saul. Saul é ferido gravemente. Pede ao escudeiro que o mate, o escudeiro recusa. Saul então cai sobre a sua espada para tentar contra sua própria vida, fica agonizando. Uma Amalequita chega. Saul ainda tem vida, ele vai dizer: toda a minha vida está em mim, e pede para ser morto. A Amalequita termina, leva a coroa e braceletes a Davi, e Davi então vai sentenciar ele. Então as pessoas têm um erro crítico nisso aí. O crítico é complicado, né? Então, o erro de criticar é pensar: caiu sobre a espada, morte instantânea. Não é assim, entende? Não é que a Bíblia diz. Então ele vai dizer: toda a minha vida ainda está em mim. Pronto. Então ele não morreu na hora que ele tentou tirar a sua própria vida. Então, 1 Samuel 31, tentativa mortal. Claro, ele tentou. 2 Samuel é a conclusão do ato. É o Amalequita quem tira a sua vida. Certo? Vamos aqui então. Segundo, outro questionamento dos críticos, né? Então esse assunto de Samuel está bem explicado, certo? De Saul, né? Saul era um homem ungido, Deus amava Saul. Jamais Deus ia permitir ele fazer isso. Deus o amava, entende? Outra escritura que eles tentam dizer que há contradições é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Eles tentam acusar isso então, né? Bom, então eles pegam Paulo dizendo, 1 Coríntios 7,12, digo eu, não o Senhor. Aí eles pegam e dizem: está vendo? Nem tudo é inspirado. Mas é um erro de leitura desses críticos. Porque Paulo diz, quando ele diz, digo eu, não o Senhor, ele não está dizendo isso que é opinião humana sem inspiração. Ele não está dizendo isso. Tudo é inspirado. Ele está dizendo: Jesus em seu ministério terreno não tratou diretamente naquele assunto que ele estava falando, que era propriamente o contexto de Coríntios 7. Veja bem, 1 Coríntios 7, Paulo trata de várias situações. Jesus havia falado sobre o divórcio. 1 Coríntios 7,10. Ele vai dizer: não eu, mas o Senhor. Agora, Cristo já ensinou isso nos evangelhos. Por isso que ele vai dizer: não eu, mas o Senhor. Agora, quando chega no 12, né? Quando chega o assunto do casamento misto, crente com incrédulo, aquela, né? Cristão casando com pessoas incrédulo, ele vai dizer: digo eu, não o Senhor, porque o Senhor não falou isso lá nos evangelhos. Cristo não abordou isso diretamente quando esteve em carne. Então Paulo aborda, certo? Inspirado. Só que as pessoas entendem ao contrário. Então, 1 Coríntios 14:37. As coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Consegue captar isso? Então ele disse, veja bem, eu vou ler de novo aqui, para a gente ficar bem na inerrância bíblica. Eles vão entrar diretamente nesses detalhes.
Esse livro, Inerrância Bíblica, é muito bom. O irmão Branham vai dizer aqui na mensagem um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre Paulo. Veja bem, o contexto. Em 1 Coríntios 7, Paulo trata de várias situações. Jesus havia falado sobre divórcio. Então, Paulo diz, 1 Coríntios 7,10, não eu, mas o Senhor. Ou seja, Cristo já ensinou isso nos evangelhos, certo? Porque o casamento, o homem, né, a mulher não pode casar de novo, né? Se divorciar, não pode casar de novo, ou que reconcilie com seu marido. Então ele vai falar, digo o Senhor, certo? Não eu, mas o Senhor é quem deu essa ordem. Quando chega sobre crentes e incrédulos, no 7, versículo 12, ele vai dizer, digo eu, agora não o Senhor, porque o Senhor não tratou esse assunto. Ficou claro, né? Então, por isso que ele está falando isso. Digo eu, não o Senhor. Mas não quer dizer que ele não disse inspirado. Porque ele vai dizer depois, né? No 14:37, ele vai dizer, as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Então, ficou claro isso aqui. Quando ele disse isso, então, não é que a Escritura não é inspirada. Ele está dizendo que o Senhor tratou do assunto casamento e divórcio, mas não tratou do assunto de um crente casar com um incrédulo. Ficou claro, eu acho, né? Deu para entender bem, tá nítido isso aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada e você não pode quebrar as Escrituras. Se você diz que Paulo disse aquilo não sendo inspirado, você está quebrando a Escritura, e não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo a comparação no capítulo 7, no 10 ele está falando, mas eu, não eu, mas o Senhor. E no 12 ele vai falar, digo eu, não o Senhor. Ao contrário, entende? Então é dois assuntos aqui. Um Jesus abordou e o outro Jesus não abordou em carne, quando ele esteve em carne, aqui na terra. Então vamos aqui. O próprio Pedro, né, vai dizer que tudo é inspirado. Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível. Tudo inspiração. 2 Pedro 3, 15, 16 em diante. Vamos continuar. Nem toda fala registrada é verdade absoluta. Olha só. Aqui entra algo interessante. A Bíblia registra palavras de Satanás, palavras de homens maus, palavras de mentirosos, palavras de demônios. Mas veja bem, Gênesis 3:4, a serpente diz, certamente não morrereis. É uma mentira, não é? É uma mentira. Ela falou uma mentira ali para Eva. Esse ser falou uma mentira. Só que o registro da mentira é inspirado. A mentira, tudo que está na Bíblia é inspirado. É isso que tem que entender. A diferença. A inspiração garante o registro fiel. Ela mentiu. A serpente mentiu. Agora o texto em si é inspirado. Porque Moisés escreveu com inspiração. Então não é a veracidade moral de cada fala. Não. Muitos que mentiram, muitos que falaram isso, falaram aquilo, em si a inspiração para escrever, para colocar aquilo nas escrituras, é inspiração. 2 Samuel 1, o Amalequita, então, ele vai falar o quê? A Bíblia registra, mas isso não significa automaticamente mentira ou erro. Precisamos comparar com toda a cena. Saul caiu sobre a espada, ficou vivo, a Amalequita chegou, Saul pediu o fim, a Amalequita terminou, levou a coroa, os braceletes, tudo se encaixa. A Bíblia, ela tem que onde tem, o Bruno fala aqui, se tem um fundo que está clamando, tem que ter um fundo para responder. Tudo, nada pode ficar às escuras. Tudo tem uma resposta bíblica. Então esse assunto de Coríntios 7 é muito interessante. É só você ler os dois, 1 Coríntios 7, 12 e 14. Você vai ver, Paulo está falando, eu digo, não o Senhor. O outro vai falar, o Senhor, não eu. Deu para entender então, né? Então inspiração não é um ditado mecânico. Deus inspirou Moisés, Davi, Isaías,
Paulo, Pedro, mas cada um manteve o seu vocabulário, o seu estilo, sua personalidade. Por isso Paulo escreve diferente de Pedro. João escreve diferente de Lucas. Mas a fonte é a mesma, é Deus, a inspiração é a mesma. Só que as pessoas têm que respeitar, né? É como eu escrever algo, falar algo aqui, igual eu estou falando, algo da inerrância bíblica. Vou falar aqui, estou falando aqui de dois livros, personagens importantíssimos que vai mostrar essa verdade, como é a mensagem lembrando e outra é a inerrância bíblica. Mas o que eles estão mostrando aqui é a mesma coisa, que a Bíblia é exata, é inspirada. Mas cada um faz uma aplicação diferente. Assim é na Bíblia Sagrada. Paulo faz uma aplicação, Pedro uma outra aplicação, mas não há contradição. Então quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, ele não está negando inspiração. Ele está distinguindo o ensino histórico de Cristo em carne de revelação apostólica posterior. A Escritura continua perfeita. O erro é ler superficialmente, né? E sair aí falando bobagem, aí, sem saber o que está falando. Então, 2 Pedro 1:21. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pronto. Acabou, né? Vamos aqui, tem uma outra questão aqui, que eles também tentam, os críticos, os céticos. Gigantes antes e depois do dilúvio. Contradição ou continuação? Olha só onde eles vão aqui então, hein? Essa é uma acusação antiga. Os críticos dizem, se o dilúvio matou toda a carne, como que apareceram gigantes depois? Certo? Então eles usam isso para atacar Gênesis 6. Mas quando você vai ler a Bíblia, a resposta aparece. Vamos lá. Gênesis 6, versículo 4. Gênesis 6, versículo 4. Abra sua Bíblia. Naqueles dias gigantes, havia gigantes na terra. E também depois. Deu para entender? O texto é claro, né? Não tem como. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E também depois. Isso é importante. O próprio texto já prevê continuidade. Então a acusação já começa enfraquecida aí. Não é que os gigantes passaram ou ficaram escondidos em algum lugar e o dilúvio passou e eles continuaram. Não, morreu todo mundo. Só os que entrou na arca. Que isso é um tipo, hoje, da mensagem da hora. Não tem como escapar, não tem como ir para o arrebatamento de uma outra forma. Ficar escondido da tribulação para entrar na ceia das bodas. Não tem como. Só se entra através da arca, da mensagem da hora. Então o próprio texto já mostra isso. Números 13:33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak. Então os críticos dizem, como sobreviveram? Mas o texto nunca diz que os mesmos indivíduos sobreviveram. Onde está isso na Bíblia? Esse é o erro dessas pessoas. A palavra hebraica usada, Nefilim, ou Nefilim, ela tem vários sentidos, como caídos, e eles e quer falar que são anjos caídos, só porque significa isso daqui. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os gigantes não são descendentes dos anjos caídos, não. É descendente de Caim, entendeu? De Caim. Gigantes é humano, é homem, é ser humano. Não é nada de anjo. Isso aí é uma interpretação totalmente equivocada. Depois a gente posso mostrar isso pela história, por vários documentos e principalmente pela Bíblia Sagrada, que não tem nada a ver essa interpretação totalmente errônea. Certo? Gigantes são descendentes, até naquele tempo, era antes do dilúvio, descendentes de Caim. Então significa isso, caídos, violentos, homens, grande estatura, poderosos, temidos, certo? Mas tem nada a ver com raça sobrenatural. É raça humana. Então a Bíblia vai dizer, né? Depois do dilúvio, vai vir os Anaquins,
os Refaíns, certo? Os Emaíns. Deuteronômio 2, 10 ao 11. Habitavam nela em tempos passados os Emins, povo grande e numeroso, certo? De alta estatura. Ou seja, existiam povos grandes em diferentes períodos. Não é continuidade biológica pós-diluviana. Não tem nada a ver. O dilúvio matou todo mundo, foi total. Gênesis 7, 21. Expirou toda a carne. Só Noé e sua família. 8 almas se salvaram. Só. E Jesus diz, como foi nos dias de Noé, será assim também na vinda do Filho do Homem, quando ele voltar agora para buscar a sua noiva. Será pouco, será pouquinho. Gênesis 7, 23. Somente ficou Noé e sua família. A Bíblia é clara, então não há espaço para dizer que gigantes antigos, antes do dilúvio, sobreviveram escondidos em algum lugar. Isso é mentira. Mentira de Satanás. Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele começou com mentira, interpretando a palavra de Deus, e ele vem fazendo isso durante toda a história. Toda a história. Ele vem a mesma maneira de trabalhar. É na interpretação, é na mentira, em torno, atacando a palavra de Deus. Bom, então como que eles apareceram depois? É simples, gigantes pós-dilúvio surgiram novamente. Homens altos, ainda nascem hoje. Não é a mesma linhagem. É a manifestação, semelhante, mesma coisa, não mudou nada. Golias prova isso, séculos depois, 1 Samuel 17, 4. Saiu Golias de altura de 6 côvados e 1 palmo. Golias era gigante, mas não pré-diluviano. Era filisteu, muito posterior. Então eles pensam que gigante é uma raça única, e não é. Isso não existe, entende? Vamos continuar então aqui. Eu quero mostrar vamos aqui para outra questão aqui. Quantos animais entraram na arca? Então eles fazem o vídeo lá para dizer que entrou, se fosse caber todos os animais da terra, não caberia na arca. Que mente fraca, né? É como a gente já falou em outras lives, os animais que entraram na arca entrou por espécie de canino, espécie de felino, uma espécie de primata, entende? Então são espécies, não necessariamente cada categoria de cada espécie. Felino, um gato, uma gata, um leão, talvez um leão e uma leoa, e do leão e leoa veio outros semelhantes ao leão e à leoa, e assim por diante. Não necessariamente todas as espécies de felino, porque isso é provado no genoma, entende? Igual eu falei do urso polar, não é que o urso polar não entrou na arca. O urso polar é coisa que vem depois, muito depois. É um urso normal, é adaptação do clima, muda a cor da pele, muda tudo isso, pelo. O homem é assim, tudo, o genoma mostra isso, é provado cientificamente isso. Então não é que não veio o urso polar lá do Polo Norte para entrar na arca, não. O que entrou foi um casal de ursos, e desse casal de ursos saiu o panda, saiu o urso negro, o urso marrom, o urso polar. É a adaptação da região. O corpo vai se adaptando, gerações em gerações, vai se adaptando àquele ambiente. Assim é o homem. O homem que vive no norte, o homem que vive no sul, certo? Você pega um russo, ele não é russo, ele é russo porque ele mora naquele lugar. Ele é branco daquele jeito porque é onde ele vive. E de gerações em gerações o corpo se adapta. Entende? Pega um russo e deixa ele ficar 50 gerações morando na África, para ver se os filhos dos filhos dos filhos, se não vai escurecer. Vai, com certeza, o corpo se adapta. Então essa é uma das supostas contradições mais conhecidas aí, certo? Que o crítico diz. Em um texto Deus manda 2 de cada, depois manda 7. Então a Bíblia errou? Não. Vamos colocar em ordem aqui então. Primeiro,
decreto que Deus deu em Gênesis 6:19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca. Aqui Deus está falando da preservação básica das espécies, certo? Preservação genética e continuidade da vida, macho e fêmea. Segundo decreto, agora ele vai falar dos animais limpos. Agora entenda isso aqui, olha que interessante. Depois, Gênesis 7:2. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2. Agora o crítico diz, contradição. Não, não é contradição. É um detalhe que Deus é sábio, né? Olha só, entenda o que vai acontecer. Isso é muito comum, então, na Bíblia. Primeiro Deus dá a visão geral, depois Deus amplia seus detalhes. Exatamente. Gênesis 1, Gênesis 2. Capítulo 1, visão ampla da criação. Capítulo 2, ele vai dar o zoom no homem, né? Mesma lógica, ó. Vamos aqui. 2 era o mínimo universal, pares. Todo animal entrou ao menos em pares. Por quê? Porque sem macho e fêmea a espécie acabaria, então. Bom, 2. Base mínima de preservação. Mas isso impede um número maior de animais? Não. Por quê? Ó? Porque 7 dos limpos. Agora vamos entender. Por que teve que entrar 7 dos limpos? Porque aconteceu o quê? O sacrifício. Gênesis 8:20. Edificou Noé um altar e tomou de todo animal limpo. Ele ia fazer sacrifício. Se fosse só aqueles 2, ia acabar a espécie ali. Então ia ter que ter o sacrifício depois. Se houvesse só 2, sacrificaria um, sobraria um. Esse um não ia procriar. Então a espécie acabaria ali. Então por isso que Deus já providenciou antes. Deus é perfeito. O animal que ia ser sacrificado, desses animais, entra 7 pares. Esse é Deus já cuidando, né? Deus já sabia. É preservação, reprodução, sacrifício, continuidade. Nada foi improvisado. Deus já sabia. Muitos pensam, mas Levíticos ainda nem existia. Verdade. Mas Deus já distinguia. A lei apenas formalizou algo que Deus já havia revelado. É o caso do dízimo. Por isso que Abraão era dizimista. A lei ela só sistematizou aquilo. Formalizou aquilo. Noé sabia exatamente quais eram os animais limpos e os impuros. Então o erro do crítico é isso, né? Eles tratam assim, Gênesis 6, exatamente 2, só 2 de cada. Mas o texto não diz isso. Ele estabelece o mínimo. Gênesis 7 adiciona, então, a categoria especial que ia ser sacrifício. Animais de sacrifício. Então, a ordem correta. Os animais imundos, 2, um casal. Animais limpos, 7 pares. Ou 7 indivíduos, dependendo da leitura, certo? E o objetivo era preservar, multiplicar e sacrificar. Tudo encaixa perfeito, viu? A Bíblia é perfeita, ela é exata, irmãos. Não existe contradição, certo? Vamos aqui então. A Bíblia está em perfeita harmonia, diz aqui, né, Hans? Gênesis 7 explica Gênesis 6. Outra questão aqui que eles falam. Babel. Havia uma língua ou várias línguas? É outro ponto aqui que eles entram aqui, que é dizer que a Bíblia tem contradição. Eles tentam de tudo para tentar achar contradição na Bíblia. Então essa é outra suposta contradição. Vamos lá. Gênesis 10. Os críticos dizem: já existem nações com suas línguas. Mas em Gênesis 11 a Bíblia diz: toda a terra tinha uma só língua. Então perguntam, afinal, já havia várias ou era uma só? Vocês entenderam? Gênesis 10 já havia nações em suas línguas. Mas em Gênesis 11, quer dizer, eu estou olhando a ordem cronológica, né, do texto. Então, Gênesis 11 está dizendo que toda a terra tinha uma só língua. Então, há contradição entre Gênesis 10 e Gênesis 11? Vamos ver? Não tem. Então, afinal, havia várias ou uma só? O texto de Gênesis 10
versículo 5, segundo as suas terras, cada qual segundo a sua língua. Depois repete em Gênesis 10, 20, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Gênesis 10, 31, segundo as suas línguas. Então parece claro que já havia várias línguas, né? Parece uma contradição, mas o texto 11 vai dizer então, e Gênesis 11, 1, e era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Parece um conflito aqui, não parece? Mas não tem conflito nenhum, porque Gênesis 10 não vem antes cronologicamente de Gênesis 11. Aqui que está o problema, muita gente lê como se fosse uma sequência linear. Primeiro se mostra o resultado, depois volta a explicar como aconteceu aquilo. Isso é chamado de recapitulação narrativa. Exemplo simples, é como dizer, eu vou usar meu nome, o Ronaldo teve 3 filhos e todos formaram famílias. E depois contar, mas antes disso, Ronaldo era jovem, Como o Ronaldo era jovem, mas ele tinha família? Tá entendendo? Primeiro se conta algo futuro, depois você vai contar a narrativa. O Ronaldo era um jovem, encontrou uma jovem, é assim, pronto. Não há contradição, é o retorno da narrativa. Gênesis 10 mostra um mapa final das nações, certo? A tábua das nações, vai mostrar onde eles ficam, quem gerou quem, como se espalharam, quais línguas. E o resultado final, então, em Gênesis 11 vai explicar como esse resultado aconteceu. Como que se fundiram as línguas. Simples, muito simples de entender isso, pelo amor de Deus, né? Não tem como, é muita incredulidade na mente humana mesmo, entende? Então o nome Babel confirma isso, né? Gênesis 11, 9, é bagunça. Chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E o próprio texto já explica a origem, não deixa espaço para contradição. Pronto, encerrado. Assunto, a Bíblia exata. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se não consegue entender, é que o homem ele quer arrumar argumento, ele já vai com esse espírito de contradição, né? Satanás está ali para mostrar. Então o erro do crítico é isso, certo? Vamos aqui então. Quero falar aqui outra questão que eles levantam. Agora é Faraó. Deus endureceu a Faraó ou Faraó endureceu o próprio coração? Vamos ver. Essa é uma das mais profundas usadas pelos críticos também. Eles dizem, em um lugar a Bíblia diz que Deus endureceu o Faraó, em outro, Faraó endureceu a si mesmo. Então qual é a verdade? A resposta é simples, né? As duas são verdadeiras. Primeiro, Faraó endurece seu próprio coração antes de Deus endurecê-lo judicialmente. Faraó já resistia a Deus. Êxodo 8,15. Vendo Faraó que havia alívio, endureceu seu coração. Depois, Êxodo 8,32. Endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração. E Êxodo 9,34. Continuou a pecar e endureceu o seu coração. Primeiro veio a escolha humana. É o que o homem escolheu. É o que ele escolheu. Agora, em Êxodo 9,12 vai dizer, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 10,20, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Aqui Deus entra então em juízo. O homem vai resistindo. Então, a sequência ficou, primeiro, Faraó rejeita. Depois, Faraó insiste em rejeitar. E depois, Deus o entrega ao caminho que ele escolheu. Isso é juízo. Não tem contradição aqui. Isso é fundamental. Deus não colocou maldade onde não havia. A dureza já estava naquele coração. Por isso que a semente, por isso que as pessoas, nós não sabemos qual semente é, quem não é. Isso é Deus quem sabe. Então Deus, ele só vai colocar aquilo que já está ali. Ele endureceu o coração daquele homem porque já tinha aquilo nele. Deus apenas confirmou aquilo. É como o barro no sol. Mesma coisa, o barro no sol. O mesmo sol amolece a cera, o mesmo sol endurece o barro. Certo? O problema não está no sol. O problema está na natureza do material, então. O material do que ele é feito. Deu para entender, né?
Então Paulo vai explicar esse Romanos 9. Para isso mesmo te levantei. Endurece a quem quer, mas Paulo não está ensinando injustiça, ele está mostrando soberania. Deus usa até rebeldes para cumprir o propósito dele. Romanos 1, 24. Deus os entregou. Deus não cria o pecado. Ele entrega o homem ao que o homem já ama. O homem que ama isso, deseja aquilo, não tem como. A semente não muda. A semente sempre será a mesma. Cada semente produz conforme a sua espécie. Mombrand diz, um cordeiro não pode virar um porco. E um porco também não pode virar um cordeiro. Você pode pegar um porco e colocar ele, lavar ele, equipar ele, deixar ele engomadinho, pôr um terninho, pôr uma biblinha debaixo do braço dele. Só que quando você citar a Bíblia, ele vai rosnar. Ele vai direto para a lama. Ele não quer ficar com a Bíblia. Ele prefere o sistema. Como você pode pegar uma ovelha e jogar ela no barro, na lama do pecado. Quando ela ouvir essa verdade, é o caso da samaritana, é o caso de muitos homens. Quando eles ouvem a verdade, eles saem, e aí sim é a natureza que já está ali. Então, 2 Tessalonicenses 2,11, Deus lhe enviará a operação do erro. Deus envia a operação do erro para aqueles que não amam a verdade. Não amam a verdade, porque que Deus vai vir? Se não ama a verdade, já tem aquela semente dentro de si, de rebeldia, então creia na mentira. Deus envia a operação do erro. Para quê? O verso anterior diz, não receberam o amor da verdade. Primeiro rejeitam. Depois veio o juízo. Sempre é o mesmo padrão. Então não há contradição. Quando a Bíblia diz Faraó endureceu, fala da responsabilidade humana. Quando diz Deus endureceu, está falando do juízo soberano. Das duas coisas coexistentes. Deus endureceu porque já tinha aquilo no coração dele. Claro isso, né? Está bem explicado, né? Então um homem insiste em andar no escuro, você avisa ele, irmão, tá errado, irmão, essas doutrinas tá errado, não é assim. Ele insiste, rejeita, vai rejeitando. Não, endurecendo o coração, igual o faraó. Vai endurecendo. Chega uma hora que Deus não trata mais. Deus não chama mais. Deus vai enviar a operação do erro para que crê na mentira e seja condenado pela mentira. Então a Bíblia Sagrada é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então a pessoa tem que tomar a decisão, certo? Né? É como eu falava para o Felipe. Se você está falando para mim de batismo e você não crê no batismo bíblico, apostólico, cristão, como é que faz então? Deus vai enviar a operação de erro sobre você e nunca mais você vai crer nas escrituras. Por isso você não vai crer no batismo, você não vai crer nas doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Certo? Tendo só aparência de piedade. Então, você avisa, ele rejeita. No fim, você apaga a última luz e o deixa seguir. Quem escolheu a escuridão? Ele. Quem confirmou? Certo? Então é assim que funciona, né? Vamos aqui. Tem mais aqui que eu quero mostrar. Deus é soberano, né? O homem é responsável, sem contradição nenhuma. Perfeita harmonia. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço. Será quebrantado de repente. Então vamos aqui para outra parte aqui. Deus se arrepende ou não se arrepende? Outra questão que eles fazem. Os céticos, os incrédulos. Mas Deus se arrepende ou não se arrepende? Vamos ver aqui. Essa é uma acusação das bem conhecida aí. Os críticos apontam. Em algum texto Deus se arrepende. Em outro, Deus diz que não se arrepende. Então a pergunta final, qual é a verdade? A inerrância das escrituras. Vamos lá. Texto que diz que Deus se arrependeu. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Depois em 1 Samuel 15:11, a Bíblia vai dizer, arrependo-me de haver posto Saul como rei. Aqui parece claro, né? O texto que diz que Deus não se arrepende e Deus se arrependendo. Agora veja, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem
para que se arrependa? 1 Samuel 15:29. Também a força de Israel não mente nem se arrepende. Agora parece contradição, não é? Vamos aqui. A palavra usada muitas vezes é nachá, certo? Ela pode significar lamentar, entristecer-se, compadecer-se, mudar o trato ou consolar-se, certo? Não é que cometi erro. Não é cometi erro. Vamos aqui. Esse é o erro da leitura. Deus não se arrepende como homem. Quando a Bíblia diz Deus não é homem para se arrepender, aí sim, o sentido é Deus não erra, Deus não age por ignorância, igual nós. Deus não aprende, igual nós. Deus não descobre algo novo, igual nós. Ele conhece tudo. Isaías 46:10, anunciando o fim desde o princípio. Agora entenda, então por que Deus disse que se arrependeu? Porque a Bíblia fala em linguagem humana. Deu para entender? Isso é simples. Exemplo, a Bíblia fala mão de Deus, olhos de Deus, braço de Deus, mas Deus é espírito. Na sua forma, essência que homem ninguém viu, ele não tem essa forma. Vamos entender. Mas ele está falando na forma humana. Mas Deus é espírito, não tem braço físico e assim por diante. É uma linguagem para entendermos. O mesmo acontece com arrependeu-se. Caso de Noé, Gênesis 6:6. Arrependeu-se o Senhor. Isso não significa que Deus errou ao criar. Significa que o pecado humano provocou dor, juízo, mudança, todas essas coisas. Então a relação histórica mudou, não o plano eterno de Deus. É dentro da história humana. Só que é duro das pessoas entrar nisso para entender. Então o caso de Saul. Isso é fortíssimo. No mesmo capítulo, 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver posto Saul como rei. No mesmo capítulo, no 15, né, no 29, não se arrepende. Quer dizer, o próprio capítulo prova que não é contradição. Simples. Deus lamenta Saul, mas não muda o seu decreto, é o seu decreto eterno. Ele não vai mudar, por mais que ele lamenta. Vamos aqui, Deus não se arrepende em natureza, em essência, em propósito, em conhecimento, certo? Mas Deus arrepende em juízo, administração, trato histórico com o homem, dentro do contexto da humanidade. Isso é Deus, né, compartilhando, vivendo com o ser humano, interagindo com o ser humano. Se um pai diz, se você obedecer, vou te abençoar, mas o filho se rebela, então o pai muda o tratamento. O pai o pai mudou de caráter? Não. Ele mudou o tratamento. Certo? Mudou o trato conforme a resposta do filho. Assim Deus faz a mesma coisa. Não existe contradição. Existe diferença entre imutabilidade divina e administração divina. Deus nunca muda em quem ele é, mas muda seu agir conforme justiça, misericórdia, resposta humana, porque está dentro do plano de redenção. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Pode pedir, por exemplo, é como Deus dentro desse, é como um roteirista de um filme, que faz um filme. Ele escreve o filme, está tudo planejado o filme. E dentro desse filme vai ter os acontecimentos ali. Só que ele já sabe o final do filme, ele sabe como. Ele não muda a sua natureza, o seu modo operante de fazer o filme. Assim é Deus. Deus já tem tudo estabelecido, tudo. O Cordeiro que já foi morto antes da fundação do mundo. Tudo já. Seu plano de redenção está pronto, não vai mudar. Mesmo que ele diz lá, arrependo-me disso, não vai mudar o plano de redenção que ele já estabeleceu, já está em sua mente infinita. Ele não pode mudar, porque Deus não aprende. Ele já conhece o começo do fim. Então, vamos aqui para outra agora, certo? Deus incitou Davi ou Satanás incitou Davi? Outra questão aí que os críticos usam, né? O texto são 2 Samuel
24:1, tornou a ira do Senhor a acender contra Israel e incitou Davi. Veja bem, presta atenção. E depois diz em 1 Crônicas 21:1, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Calma aí agora, hein? Então o crítico vai perguntar, afinal, foi Deus ou foi Satanás que incitou Davi? Mas quando você entende essa estrutura bíblica, então a resposta fica clara. Os dois textos falam do mesmo evento em níveis diferentes. Então Deus é soberano em tudo. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Nada acontece fora do seu governo. Isaías 45:7. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Certo? Bom, aqui mal é calamidade, juízo. Ou seja, Deus governa até os juízos. Satanás age, mas só Deus, até onde Deus permite. Então vamos aqui, exemplo é Jó 1:12. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Quem feriu Jó? Satanás. Quem permitiu? Deus. Então quem pode dizer Deus fez? Também é verdade. Deus fez? Sim, Deus fez, porque Deus ordenou, Deus permitiu. A mesma lógica em Davi. Segundo Samuel, olha do ponto de vista soberano. Deus permitiu em juízo contra Israel. Primeira Crônicas, olha o ponto de vista instrumental, que foi Satanás o agente. É ele quem foi lá. Então Deus permitiu. Agora vamos entender, para ficar mais claro um pouco. Causa primária, Deus em soberania. Causa secundária, Satanás como instrumento. Primária, Deus, certo? Em soberania. Secundária, Satanás o agente. É ele quem vai executar aquilo. Então Satanás como instrumento, sem contradição. Um rei autoriza uma sentença, por exemplo. O soldado executa. Estados Unidos ataca o Irã. Não é o país Estados Unidos que se locomoveu lá. Entende? Quem atacou lá? Soldados. Mas você diz quem atacou os Estados Unidos? É a mesma coisa. Deu para entender, né? Então quem fez? Os dois. O rei decretou e o soldado executou. Deus decretou, Satanás executou. Agora, por que Deus permite isso? Segundo Samuel 24:1 já responde. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? Por causa de pecados. Isso era juízo nacional ali em cima de Israel. Então Davi foi o ponto de execução. E para executar Davi, Deus permitiu Satanás ir incitá-lo. Então não há contradição nenhuma. É contradição na mentinha do ser humano. Esse Fábio Sabino, acho que é isso. Misericórdia. Não é só ele não, é bastante pastores aí que estão aí entrando nessa onda aí. Então o pecado de Davi não foi contar. Contar em si não é pecado. Deus permitiu isso. Vamos aqui. O pecado de Davi não foi contar. Moisés contou, numerar, né? Ele fez algo que ele não deveria ter feito lá. Moisés também contou, o problema foi o orgulho, a confiança militar, a fazer algo que Deus não tinha autorizado. 2 Samuel 24:3, Joabe praticamente diz, não faça isso. Joabe estava vendo aquilo, né? Até avisou. Deus usa os inimigos, até o inimigo para cumprir o propósito. Isso acontece várias vezes na Bíblia. Ele usa Faraó, ele usou a Síria, ele usou a Babilônia, ele usa Satanás em Jó, ele usa Judas, ele usa sempre conforme ele quer. Deus continua soberano, o mal continua o responsável, não mudou nada. A responsabilidade Satanás é o agente disso. Então qual a ordem então que fica? Certo? Israel estava sob ira divina. O problema era esse. Então Deus permitiu o juízo. Satanás moveu a tentação. Davi cedeu.
certo? E aconteceu, né? Veio a disciplina, então. Vamos aqui agora. É o que diz Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Qual que é a outra agora que eles falam? Mais uma aqui, ó. Deus proíbe imagens, mas mandou fazer querubins. Interessante, né? Vamos ver. Essa é uma acusação antiga, então, muito usada aí pelos críticos que diz isso. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Vamos aqui. E depois vai dizer em Êxodo 25:18. Farás também 2 querubins de ouro. Dá a impressão que tem uma contradição, né? Deus proíbe fazer imagens de escultura e depois manda fazer 2 querubins, 2 imagens. Mas vamos entender algo aqui. Por isso que muita gente não entende quando alguns pastores usam a foto do irmão Branham com a coluna de fogo sobre a cabeça. Aquilo ali não é idolatria. Há pessoas que idolatram. Mas eu vou mostrar para vocês o que é idolatria. Aquilo ali, muitos pastores colocam para mostrar o que Deus operou neste século. Deus visitou a noiva do último tempo. Ali está mostrando a coluna de fogo. O único ser sobrenatural capturado por a câmera fotográfica é provado cientificamente. E não foi uma vez só, foi várias vezes, certo? E aquilo lá então fica como para mostrar apenas. Não é para se curvar aquilo. Vamos entender aqui, ó. Farás também 2 querubins de ouro. A pergunta é, então Deus se contradiz? Não. O problema é tirar o mandamento do contexto. Muitos param no verso 4. Mas o 5 continua. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Esse que é o problema. O problema não era fazer a arte, fazer a imagem. O problema era a idolatria. Se curvar aquilo. Então, até porque então você não poderia ter foto do seu pai, de sua mãe. Você não poderia carregar nem foto do seu filho ou sua. Porque você poderia idolatrar aquilo. E você pode. Então o problema não é a imagem em si. O problema é se curvar e idolatrar isso. Vamos entender. Deus nunca, se tivesse uma foto real da irmã Maria, do irmão Pedro, do irmão Paulo, alguém tirasse uma foto real deles, certo? Um retrato falado deles, real deles, eu teria em casa sem nenhum problema. Qual que é o problema? Como eu tenho da minha família? Teria, como a minha irmã Maria aqui, ó. Sem nenhum espírito de Nirode, sem nenhum espírito de Babilônia, sem nenhum espírito das deusas e nem idolatria. Isso é muita criancice, né? É muita falta de entendimento das escrituras. Então, se proibisse qualquer imagem, então seria pecado desenhar animais, certo? Gravar árvores, esculpir flores, fazer decoração. Mas o próprio tabernáculo estava cheio disso. Então Deus manda fazer em Êxodo 25:18. Farás 2 querubins de ouro. E mais. 1 Reis 6:29. No templo de Salomão havia querubins, palmeiras, flores abertas. Tudo gravado. Tudo gravado por ordem divina. Então claramente não é a proibição, a imagem absoluta. Não. O pecado é transformar a imagem em objeto de culto. Então isso Rembrandt tinha ele tinha dois, como é que fala? Ele tinha 2 cruzes e uma com Jesus esculpido, certo? Inclinado. E ele sabia o porquê que ele tinha feito aquilo. Ele conta isso em uma das suas mensagens. Não tem nada de idolatria. Mesmo sendo algo, a cruz ou algo, não tinha nada de idolatria. Então cristão não tem essas... O problema é a religião. A religião ela quis inventar algo por épocas, quer mudar as coisas, né? Principalmente quando quiseram bater de frente com o catolicismo. Agora o catolicismo sim, fazia isso para a adoração. Não era a veneração, idolatria.
Bom, então isso aparece claramente, então, a serpente de bronze, Números 21:8. Deus mandou fazer depois, mas depois em 2 Reis 18:4, o povo começou a adorar. Então o rei Ezequias destruiu, né? O problema não foi a criação, foi a idolatria. Aí que é o problema. Então se vai idolatrar, se vai fazer uma imagem de escultura para idolatrar, aí é pecado. É o que Deus fez. Aí Deus mandou tirar. Mas até então, não é o problema você ter uma imagem. Certo? Uma imagem. Que imagem? Uma imagem real. Do seu pai, de sua mãe, de seu pai. Qualquer imagem que você queira ter. Se não é para idolatria, não tem nada demais. Senão, é o que eu disse, você não poderia ter nada dessas coisas. Nem mesmo sua foto do documento pessoal. Porque pode se tornar uma idolatria, então. Então, um homem que é tendencioso à idolatria, ele vai idolatrar a igreja. Ele vai idolatrar a placa da igreja. Tem gente que é fissurado na placa da igreja. Idolatria. Tem gente que vai idolatrar o filho no lugar de Deus. Primeiro lugar é o filho, depois... Tem gente que idolatra a mulher, que é isso que mais tem, né? Tem gente que idolatra casa. Tem gente que idolatra carro. Então, idolatria é tudo aquilo que você se inclina aquilo, coloca aquilo em primeiro lugar. Não é problema a imagem. Então, pessoas se escandalizam em ver uma foto do irmão Branham com a coluna de fogo. Não é para mostrar o irmão Branham, é para mostrar a coluna de fogo. Que Deus apareceu. É isso. E não tem nada de idolatria. Mas tem gente que idolatra mesmo. Tem gente que idolatra o irmão Branham, isso aí é normal. Tem gente que idolatrava Paulo. Tem gente que idolatra Irineu. Tem gente que idolatrava Lutero. Tem gente que idolatrava João Wesley. Sim, o ser humano é assim. Tem gente que idolatra jogador de futebol. Tem gente que idolatra, não é? Tem idolatria, tem para todo lado. Então não é questão isso. Então, a diferença entre símbolo e ídolo é muito grande. O símbolo aponta para algo. O ídolo substitui Deus. É o que eu disse então. Então, se alguém tivesse tirado foto da irmã Maria, foto do irmão Paulo, foto do irmão Pedro, foto dos apóstolos, eu teria em casa com o maior prazer, como eu tenho do meu querido profeta, que eu creio, sem nenhum problema. Agora não tem altar aqui para mim ficar ajoelhando e orando a imagem, isso não tem, entendeu? Então é questão de bom senso das coisas, né? Vamos lá. Tem mais coisa aqui. O bezerro, né? Bezerro de ouro. Êxodo 32:4. Israel fez um bezerro e disseram: Este é teu Deus, ó Israel. Aqui sim, isso é pecado. Certo? Aqui está o pecado. Não foi o metal em si. Foi a adoração falsa. A idolatria começa no coração, irmãos. A imagem só materializa o erro. Por isso Deus combate a adoração falsa, confiança em objetos, substituição da presença divina. Então hoje muita gente se curva diante de estátuas. Aí é pecado. Mas tem gente que não, e tem cristãos, crentes, que não se curva a estátuas, mas se curva ao dinheiro, à fama, à ganância, à religião, ao sistema, a líderes. Tudo vira ídolo. Tudo. Então Deus não proibiu a arte, Deus proibiu o culto à imagem, reverência idolátrica, substituição do Deus vivo. Êxodo 20 não contradiz Êxodo 25. Então não tem contradição. Porque imagem igual idolatria. Pecado não é fabricar. Pecado é adorar. Isaías 42:8. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de esculturas. Certo? Ficou claro, né? Não matarás, mas também mandava guerras. Vamos entrar nisso agora aqui. É outra questão que eles levantaram. Não matarás, mas mandava guerras. Olha o que o crítico diz. Êxodo 20:13. Não matarás,
mas depois manda guerras, juízos, execuções. Então eles querem dizer que há uma contradição. Deus não manda matar, mas manda guerrear. Então eles perguntam, Deus se contradiz? A resposta é não. O problema não está na tradução, no entendimento da palavra. No hebraico de Êxodo 20 e 13, a palavra ela significa assassinato, homicídio, injusto, derramamento ilegal de sangue. Não significa toda forma de matar. Isso muda tudo, né? Se fosse matar absoluto, toda a justiça seria pecado. Todos os homens de Deus que mataram estão em pecado. Se alguém invadir minha casa e eu me defender e esse indivíduo morrer, eu pequei. Então a própria lei mandava pena capital, guerras judiciais, defesa nacional, execução de criminosos. Como é que faz agora então? Êxodo 21:12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente morrerá. Esta é a própria lei, distingue, né? Deus é juiz da vida. A vida pertence a Deus. Deuteronômio 32:39. Eu faço morrer e eu faço viver. Isso mostra soberania. Quando Deus executa juízo, não é homicídio, é justiça. Deus não mata ninguém à toa. Deus não manda guerrear à toa. As guerras de Israel eram judiciais, não expansionistas, não. Tomar aquele lugar expansionista para poder criar um grande império e isso e aquilo, não. Certo? Exemplos cananeus. Gênesis 15:16. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus esperou séculos. Só depois veio o juízo. Deus não age por impulso, ele é longânimo, 2 Pedro 3:9, não querendo que alguns se percam, mas quando a maldade chega ao limite, irmão, então o juízo tem que vir, não tem jeito. Assim foi o dilúvio, assim foi Sodoma, assim foi Canaã, o caso do Amalequita, muitos usam isso. Veja, Êxodo 17:14, Deus já havia decretado juízo contra Amaleque. Depois, séculos depois, 1 Samuel 15, vem a execução. Quanto tempo depois? Não foi repentino. Foi juízo, foi acumulando aquilo até que chegou o juízo. Certo? Defesa própria nunca foi proibida. Se alguém invade sua casa, Êxodo 22:2, permite reação. Então, não matarás. Nunca significou passividade absoluta. Jesus não contradiz isso. Ele diz, alguns dizem, Jesus aboliu. Não, Jesus não aboliu, ele aprofundou. Mateus 5:21. Ele mostra que o homicídio começa no coração. Ódio já é semente, certo? E ele vai à raiz da coisa, então. Então a diferença, assassinato, pecado, execução judicial, justiça, guerra em juízo, sentença divina. Misturar tudo é erro. Não tem como misturar. Então, se for assim, os Estados Unidos, para defender a sua nação, não pode atacar outro país, ninguém pode matar ninguém. Deu para entender? Claro que isso aí é um expansionismo, né? Isso aí é diferente. Só estou dando um exemplo para entender. Você não olha aquilo como homicídio. Você olha aquilo como uma defesa nacional. Bom, se um criminoso mata um inocente, é homicídio. Se um juiz aplica a pena justa, não é homicídio. É ação externa, parece, né? Parece. Mas a autoridade e justiça, autoridade e justiça são diferentes. Êxodo 20:13 não diz nunca pode haver morte. Diz não assassinarás injustamente. Dá para entender, né? Deixa eu arrumar minha live aqui. Então, guerra, juízo, pena capital, defesa legítima, não contradiz o mandamento, então. A Bíblia permanece em harmonia. Romanos 13:4. Não traz debalde a espada porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. A polícia. Polícia, o magistrado, é para isso, é para defender e, né, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Ela está aí para isso. Vamos para a genealogia agora.
Outra questão agora que essa é bem polêmica também. Genealogia de Jesus. Por que Mateus e Lucas são diferentes? Essa é uma das supostas contradições que tem aí conhecida. Os críticos dizem: Mateus 1 e Lucas 3 trazem genealogias diferentes. Vamos ver então. Se a Bíblia é inspirada, por que os nomes não batem? Não é erro, é propósito. Vamos entender por quê? Primeira coisa, tem que entender que Jesus não era judeu. Põe isso na tua cabeça. Não era judeu por sangue. Ele nasceu ali. Ele era judeu por nascimento ali, certo? Veja bem, ele era Deus. Então o corpo dele não tinha sangue judeu e não tinha sangue gentil. Não estou falando de nacionalidade. Estou falando de biologicamente. Ele não tinha sangue judeu nem sangue gentil. Então você tem que entender a linhagem. A linhagem então não estava preso simplesmente na biológica. Agora você vai entender por que a genealogia de Lucas e Mateus tem diferença. Vamos lá. Mateus 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Já está falando. Filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus vai a Abraão, Davi, Salomão, José e Jesus. Captem isso. Então ele vai focar José até Abraão. O foco é direito real. Agora, Jesus não era filho de José biologicamente. Então entenda isso. Então não há contradição. Veja bem. Então o foco é direito real. É o que Davi tá, é o que, oh meu Deus, fugiu o nome dele. Mateus estava focando. Direito real de Jesus como rei. Deu para entender, né? Agora Lucas não. Lucas ele volta até Adão. Davi não voltou, Mateus não voltou até Adão. Ele voltou a Abraão. Ele está focando outra coisa. A semente de Abraão, que vem Davi e assim por diante. Já Lucas, ele vai até Adão. Olha a diferença. Lucas 3:38. De Adão, de Deus. Lucas vai Jesus, José, Eli, Davi, Adão. O foco é a humanidade universal. Jesus como filho do homem. A diferença começa em Davi. Mateus 1:6. Salomão, certo? E Lucas 3:31. Natã. Vai ter uma diferença aqui agora. Então aqui muitos gritam, contradição. Olha a contradição aí. Lucas 3:1, Natã. Lucas 1:6, Salomão. Opa! Tá errado. Não tá errado, irmãos. Não tem contradição. Aqui que é a chave do negócio. Mateus traz a linhagem legal. Mateus segue o trono. A linha régia. O direito davídico oficial. Passa pelos reis. É sucessão real. Olha que interessante isso aqui, né? Por isso que ele vai falar de Salomão. Tinha que falar que Salomão foi rei. Então, vai ter que... E Jesus é rei. E Davi foi rei. Então, ele passa por essa linhagem. Olha que interessante. Mateus traz a linha legal. Mateus segue o trono. A linha régia. O direito davídico, oficial. Passa pelos reis. É sucessão real. Lucas não. Lucas traz a linha natural. Muitos estudiosos, então, entenderam isso. O Rombrana mostra isso nas mensagens. Então, Lucas registra a linhagem de Maria, mas coloca José como representante legal. Por isso que aparece em Lucas 3:23, sendo como se cuidava filho de José, a expressão já abre espaço. Então, Jacó ou Eli? E agora? Certo? Consegue captar isso? Então, Mateus 1:16. Jacó gerou José. Lucas 3:23. José, filho de Eli. E agora, hein? Tem contradição? Então, não tem contradição. Quando você entende essas duas linhagens que cada um trouxe. Deu para entender, né? Explicação, então. Jacó, pai biológico. Eli, sogro, pai de Maria. No costume judaico, o genro podia entrar na linhagem.
E isso protege as duas verdades. Jesus precisava legalmente ser herdeiro de Davi, porque tinha que cumprir a escritura, ele ia cumprir isso, ele vai cumprir isso ainda, como filho de Davi, se assentará no trono. Esse é o terceiro templo. Não tem nada a ver um terceiro templo sendo construído em Israel. O terceiro templo é o milênio, porque o sacrifício já foi tirado. A não ser se os gentios quiserem ir lá para ficar matando animais, né? Então, legalmente, ser herdeiro de Davi. Mateus resolve isso então. Biologicamente, vir da linhagem de Davi. Lucas resolve isso então. Perfeita harmonia. Deu para entender? Né? Jesus precisava legalmente ser herdeiro de Davi. Então Mateus vai dar a linhagem. É aqui. Mas biologicamente também tinha que vir da linhagem de Davi. Então Lucas resolve isso também. Pronto. Acabou. A Bíblia é perfeita. A contradição está na cacholinha do ser humano, não na Bíblia Sagrada. Então, vamos para outra agora. A maldição de Jeconias. Isso também é bem questionado aí. Jeremias 22:30. Nenhum de sua descendência prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi. Mateus passa por Jeconias, então Jesus pode ser rei. Por quê? José dá o direito legal. Deu para entender? Então, lá já teve o problema com Salomão, né? Com Salomão e com... Vamos de novo aqui para a gente não se perder. Não, a gente vai criar aqui uma confusão na segunda aqui que eu quero falar. Salomão e Natã. Agora, Jeconias. Vamos aqui então, para ficar bem explicadinho. Nenhum de sua descendência prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi. Mateus passa por Jeconias. Então, como Jesus pode ser rei? Porque José dá o direito legal. Mas Jesus não veio biologicamente de José. Nasceu da Virgem. Assim, essa maldição não toca. Que perfeito. Isso é tremendo. Então, na genealogia bíblica pode resumir. Mateus faz o bloco de 14 gerações, 14, né? Mateus 1:17. Isso mostra a organização, então, que ele formou, certo? Para ficar uma coisa bem... Não foi uma lista civil completa. Então, ele seleciona... Isso era comum. Ordem simples. Mateus, linha do trono. Lucas, linha do sangue. Pronto. José, pai legal. Maria, linha natural. Jesus cumpre as duas. Então não há contradição. Há dois objetivos. Mateus prova a realeza, Lucas prova a humanidade. Pronto. Os dois juntos fortalecem a inspiração bíblica. O que parece problema, na verdade, é precisão bíblica. Tinha que ser assim. A Bíblia tem que ter aval. Romanos 1:3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Entende? Então tá bem claro, né? Vamos para outra agora. Agora, outra coisa que eles falam ninguém viu a Deus, mas muitos viram a Deus. Eles questionam, mas ninguém viu a Deus. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus e nem vai ver a Deus. Mas tem lugar que a Bíblia diz que viram a Deus. Moisés viu a Deus. Vamos ver isso? Essa é uma das acusações então levantadas contra a Bíblia também. O crítico diz em João 1:18, Deus nunca foi visto por alguém. Mas calma aí. Mas então aparece texto como Gênesis 32:30, vi Deus face a face. Êxodo 24:10, e viram Deus de Israel. Isaías 6:1, vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Então a pergunta, afinal, viram ou não viram? A resposta é clara, né? João fala de Deus que nunca foi visto na sua forma antes da criação. O Deus que enche os céus e a terra, o Deus que criou os céus, não havia céu. Deus não estava no céu, fazendo a terra. Deus criou o céu, ele criou os céus e os céus, diz a Bíblia, e a terra. Esse Deus nunca vai ser visto. Deus nessa forma não. Quando ele entra
ele faz a primeira coisa, que é os logos que sai dele para se tornar visível e fazer a criação através da palavra, que é o logos, aí sim, esse logos é o que veio mais tarde chamado num corpo chamado Jesus. Deu para entender? Então esse logos é Deus, o próprio Deus. Então nesse logos a Bíblia diz, aí ele foi visto, aí ele é visto, ele tem uma forma, ele fez o homem à sua imagem. Então tem uma imagem, Deus tem uma imagem. É a forma de um homem. Entende? Então João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Aqui João está falando de Deus eterno, em sua plenitude invisível. O Pai absoluto, a essência divina. Isso encaixa então com 1 Timóteo 6,16, habitando na luz inacessível, que nenhum dos homens viu, nem pode ver. Isso fecha a questão então, certo? Deus é Espírito, João 4,24, Espírito, né? Nesse sentido, o Espírito de Deus não é igual ao Espírito de qualquer um. Deus é o Pai dos Espíritos. Mas Deus se manifesta. Aqui então vai entrar a chave, né? Deus invisível pôde se tornar visível. Deus deixa de ser Deus? Não. Ele apenas se torna visível. Coluna de fogo, nuvem. Claro que essa nuvem aqui não é nuvem atmosférica, né? Você sabe, é só olhar para Êxodo lá, quando Deus vinha dentro do tabernáculo. O anjo do Senhor, teofanias, é o Logos. Jacó viu Deus, Gênesis 32:30, porque tenho visto Deus face a face. Jacó viu essa manifestação visível de Deus. Abraão viu, Josué viu, certo? Venho a ti como príncipe do exército agora. Que ele era o próprio Deus. Entende? Então Deus se manifestou de várias maneiras. De várias maneiras aos profetas. A nós ele manifestou no Filho. Nos últimos dias ele manifestou no Filho, no corpo. Lá ele manifestou nos profetas, coluna de fogo, nuvem, né? De várias maneiras, teofania. Apareceu Abraão na forma de um homem, que era Jesus, que Jesus disse, Abraão alegrou-se quando me viu, porque eu sou o que sou, certo? E a nós então, ele manifestou no Filho, que é a sua imagem visível, corpórea. Moisés viu Deus parcialmente, Êxodo 30:20. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas antes, Êxodo 24:10, viram a Deus de Israel. Como? Como? Viram a manifestação da sua glória. Certo? Não sua plenitude absoluta. Sua plenitude absoluta foi vista em Jesus Cristo, quando a ira dele depois foi paga, ele volta na forma do Espírito Santo. Então verás as minhas costas. Êxodo 33:23. Sempre. Isaías viu o Senhor e assim por diante. João 12:41, Isaías disse que quando viu a sua glória, ou seja, viu a sua glória, manifestação. O Filho revela o invisível. Aqui entra então São João 14:9. Quem me vê a mim, Jesus falando, vê o Pai. Não crê que o Pai está em mim? Isso é tremendo. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível. Quer ver Jesus? Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Isso harmoniza tudo então, certo? Vamos para outro agora aqui. Deixa eu só ver se tem mais aqui. Judas, eles dizem, Judas morreu enforcado ou caiu e se rompeu? Vamos entender então. Os textos são Mateus 27:5. Retirou-se e foi se enforcar. Eu vi um debate entre o pastor, eu esqueci o nome do rapaz lá, e o Fábio Sabino e o pastor César Cavalcante. E o Sabino, como sempre, né, ele fala algumas coisas que não tem nada a ver. Só que o pastor César também falou para ele, não, mas o texto não diz que Judas se enforcou, né? E o Sabino ficou meio perdidão, mas na verdade o texto diz que retirou-se e foi se enforcar. Depois o texto em Atos 1:18, precipitando-se,
rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então o Sabino ele quis dizer o quê? Que há contradição. Que um texto está dizendo que ele precipitou-se e o outro está dizendo que ele enforcou-se. Os dois estão errados. Porque o César disse assim, não, mas a Bíblia não disse que ele se enforcou. Ele retirou-se, ele saiu, né, para se enforcar. O texto está dizendo que ele foi se enforcar. Sim. Os dois estão errados. O Sabino está mais errado ainda. E o César, o pastor César, ele poderia ter dado uma resposta melhor. Né? Ele poderia ter dado uma resposta não negando o que a Bíblia está dizendo aqui, que ele foi sim se enforcar. Então você vê que, né, e as pessoas, todo mundo bateu palmo para o pastor César. Sim, muito melhor o pastor César do que aquele Sabino. Só que o pastor César, você sabe que ele tem as doutrinas totalmente equivocadas com a Bíblia. Não se engane, não seja inocente, né? Então vamos lá. Atos 1:18. Precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. O crítico então vai dizer então que Judas se enforcou ou caiu? A resposta é os dois. É o que o pastor César devia ter respondido. Porque a Bíblia diz que ele saiu e foi se enforcar. Certo? Então não tem, Mateus está dizendo claramente. Então os dois, não há contradição, há uma sequência. Foi-se enforcar. Mateus 27:5. Certo? Mateus está focando na decisão final de Judas, no suicídio, no ato inicial. Atos está mostrando o que aconteceu após isso. Precipitando-se, rebentou pelo meio. Simples, não há contradição. Atos não está descrevendo o método inicial, está descrevendo o resultado posterior, o estado do corpo. A sequência harmoniza perfeitamente a ordem, né? Judas vai se enforcar. O corpo pendurado se precipita, né? E vai ter historiadores aí que vai falar, se não me engano, Joséfo, se não me engano, vai mostrar o corpo dele inchando, atrapalhando a passagem de carroças e assim por diante, algo assim. Então o terreno ajuda isso, né? É um terreno difícil. Atos 1:18 fala do campo, né? Muitos entendem de terreno irregular, rochoso, inclinado. Uma queda nessas condições faria exatamente isso. Então Mateus foca a culpa. Mateus quer mostrar o remorso, condenação que ele saiu para fazer. Que era normal de acontecer isso. E você vê esse espírito hoje. Você vê esse espírito aí, ó, pessoas, né? Qualquer coisinha mete a corda no pescoço e é assim que a maioria se mata. Maioria. Então mostra o espírito, é o mesmo. Então você vê que o pastor César falhou aí. Então, Atos foca consequência pública. Pedro está explicando o fim de Judas, o campo, o juízo. Por isso enfatiza o corpo aberto. E o campo lá que vai ter a profecia também sobre o campo de sangue. Começo. Vamos aqui então. Quem comprou o campo, né? Mateus 27:7. Os sacerdotes compraram, mas Atos 1:18, Judas adquiriu. Outra suposta contradição aí que eles tentam falar. Não é contradição, porque o dinheiro era de Judas. Os sacerdotes executaram a compra. Assim, o campo é associado a Judas. Como dizer, eu de novo, como vou citar eu. O Ronaldo construiu uma casa. Por exemplo, eu construí uma casa. Mas os pedreiros é quem fez o serviço. É a mesma coisa. Então não tem contradição, irmãos. A contradição está na cacholinha das pessoas. De novo. Salmo 119:89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Sempre. Deus é perfeito. Vamos entrar aqui em outro assunto. Quantos cegos havia em Jericó? 1 ou 2? Vamos examinar. Essa é outra acusação dessa turma. O texto, Mateus 20:30 diz: Eis que estava sentado 2 cegos junto do caminho. Mas Marcos 10:46 vai dizer: Bartimeu, o cego. Lucas 18:35. Um certo cego
estava assentado. Então o crítico vai perguntar, afinal, era um ou eram dois? A resposta simples, não há contradição. Vamos aqui, ó. Vamos olhar. Mateus dá o número completo. Mateus vai falar claramente, 2 cegos. Mateus está registrando o total. Ele diz que tinha 2 cegos. Marcos já vai focar um principal. Ele vai focar quem? O Bartimeu, que era com certeza o mais conhecido. Ele vai citar o nome, ele citou o nome. Isso não exclui o outro. Ele simplesmente destaca o mais conhecido. Certo? Lucas faz o mesmo. Lucas fala um certo cego. Novamente, isso não significa que só havia um. Significa que ele escolheu focar um. Exemplo simples. Se eu disser, fulano foi ao mercado com 2 amigos. Certo? Fulano e João, por exemplo. Contradição? Não. Ele focou quem ele conhece. Ele focou um, não focou o outro. Não há contradição, irmãos. João estava dentro do grupo, por exemplo. Né? Fulano foi lá, tio João, tio fulano. Mas ele se destacou João. É assim, não tem contradição. Marcos dá o nome. Certo? Isso é importante, né? Marcos 10:46. Bartimeu. Por que só ele? Porque provavelmente era o mais conhecido. Simples. Simples. Vamos aqui então. Marcos, você vai ver que a maneira de Marcos escrever as coisas, sempre, ele frequentemente faz isso. Ele foca nomes, personagens. Já Mateus é um pouco diferente. Mateus frequentemente ele enfatiza pares. 2 endemoniados, 2 cegos, 2 animais. É a parte do estilo de narrativa dele. Isso é tremendo. Daí mostra, né, que não há nada, não existe um complô, não existe. A Bíblia não foi escrita por homens que ficaram dentro de manipulando o que escrever. Não, cada um escreveu espontaneamente e Deus por inspiração, cada um deles. Isso é a Bíblia, por isso que a Bíblia é a Bíblia, né? Todos concordam, o milagre é o mesmo, todos concordam. Em Jericó havia cegos, clamaram, Jesus curou. O evento central é o mesmo, só muda o foco. Saindo ou entrando em Jericó, isso aqui também é tremendo, né? Essa é outra coisa, né? Mateus 20:29. Saindo de Jericó. Mas Lucas vai dizer, 18:35. Chegando perto de Jericó. Ué, saindo de Jericó. Mateus 20:29. Saindo de Jericó. Lucas vai dizer, chegando perto de Jericó. Tá saindo ou tá chegando? Vamos entender isso aqui? Isso aqui é tremendo, né? Parece um problema, não parece? Mas não tem problema nenhum, porque, né? Porque havia a Jericó antiga e a Jericó nova. Pesquisem. 2 Jericó que tinha, certo? Uma do lado da outra, acho que 1,5 km de distância uma da outra. Então, saindo de uma, chegando na outra. Perfeito. Problema resolvido. Pronto. Então, incrédulos, não fale bobagem. Esse pastor que fica falando aí, esse pastor aí, que fica falando, fazendo esses vídeos aí, levando as pessoas a descrer da Bíblia, ele falou isso aí. Vai estudar, meu irmão. Por que tá falando de 2 Jericó? Porque havia 2 Jericó. Certo? Pronto, acabou o problema. Resolvido. Então, Mateus, a ordem correta então, Mateus, 2 cegos, Marcos, foco em Bartimeu. Lucas, foco em um dos cegos. Perfeita harmonia. Certo? Diferença de foco, não de contradição. Bíblia permanece intacta. Provérbios 35. Toda palavra de Deus é pura. Pronto. Não tem contradição. Vamos agora aqui para outro ponto de contradição que eles querem dizer que tem. Até agora você viu que tem para onde fugir. Tem, pode mandar aí na live, se quiser mandar depois no privado, onde você acha que tem contradição, que a gente vai mostrar corretamente isso aí. A hora da crucificação. A Bíblia diz que é terceira hora ou sexta hora? Marcos 15:25. E era a hora terceira, e o crucificaram. Mas João 19:14 vai dizer, e era quase a hora sexta.
Então o crítico vai dizer, afinal, Jesus foi crucificado na terceira hora ou na sexta hora? Vamos abrir isso com bastante calma aqui, então. Marcos fala da crucificação, certo? Marcos 15, 25. Era a hora terceira. Na contagem judaica, vocês sabem, a primeira hora começa perto das 6 da manhã. Então, terceira hora, por volta das 9 da manhã. Mas aqui Marcos está falando do momento da crucificação. Veja a diferença. Veja a diferença. João 19, 14, ele está falando, era quase a hora sexta. Aqui João ainda está no tribunal de Pilatos. Veja a diferença. A sentença final, a entrega para execução, ainda não no madeiro. Isso é importante para entender. Então, aproximadamente sexta hora, Jesus ainda é diante de Pilatos. Depois leva a cruz, depois chega ao Gólgota, depois é crucificado na terceira hora, na contagem de Marcos. Perfeito, os dois estão em harmonia, não tem contradição. Mas alguém pergunta, como a sexta hora viria antes da terceira hora? Vamos entender então agora aqui. João, ele escreve muitos anos depois, muito tempo depois, no sistema romano. E no sistema romano, o dia começa à meia-noite. Então, sexta hora é 6 da manhã. Certo? Cerca de 6 da manhã. Agora tudo então se encaixa. Por isso que ele disse isso. Deu para entender? Então 6 da manhã, julgamento. 9 da manhã, crucificação. Perfeita harmonia. A Bíblia não tem contradição. Quem contradiz é a cacholinha humana. É o homem que não consegue entender. Não consegue entender. Então, bem claro isso, né? Bem claro isso. Julgamento, flagelação, zombaria, caminhada ao Gólgota, preparação da cruz, tudo acontece exatamente, né? Mas entre 6 e 9 da manhã faz todo o sentido. Exatamente ao meio-dia. Tudo vai acontecer. Então as trevas começam na sexta hora. Todos concordam. Mateus 27, 45. Desde a hora sexta houve trevas. Se João 19, 14 fosse meio-dia literal judaico, Jesus ainda estaria em julgamento quando já deveria estar na cruz. Aí criaria um problemão, hein? Aí, mas com o sistema romano, tudo encaixa perfeitamente. O horário romano é diferente do horário judaico. A forma de contar a hora. Então, isso tudo se encaixa. João já usa isso em outros lugares. Exemplo, João 4,6. Fala da sexta hora. Muitos estudiosos entendem ali também sistema romano. Então não seria algo isolado, não. Entende? O erro é assumir. Marcos e João não usam o mesmo relógio, certo? Vamos aqui agora então para outra, se eu tenho mais alguma aqui, né? Vamos, eu acho que tem, só tem mais uma aqui, eu acho. A questão meu Deus, da Septuaginta, certo? Ele vai dizer que o Novo Testamento usa a Septuaginta. Isso destrói a confiabilidade? Bom, aí já é outro assunto. Aqui já é um assunto, né, mais aprofundado que eu quero fazer, né? E esse pessoal, eles caem em cima disso e não tem nenhum problema, não tem nenhuma contradição, certo? Críticos dizem, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento em grego, Septuaginta, não no hebraico massorético. Então, a Bíblia mudou, né? O clássico que eles usam, Salmos 40, versículo 6, versos Hebreus 10, versículo 5. O caso famoso, orelhas abriste, certo? O corpo me preparaste, de Hebreus 10, 5, com Salmos 46.
sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas abriste. Então eles vão pegar essa comparação e dizer, por que orelhas, por que isso? Não entendendo o que quer dizer, certo? Então essas coisas causam confusão. Na Septuaginta, no grego, traduz corpo me preparaste, certo? Hebreus 10:5 cita exatamente isso. Por quê? Porque a Bíblia, ali o contexto está dizendo, Deus, né, entrando ao mundo, sacrifício e oferta não quiseste. O que Deus fazia no Velho Testamento? Ele vinha dentro do templo, ele vinha dentro do tabernáculo, que era o corpo de Jesus Cristo, sombra. Aquele tabernáculo representava o corpo de Jesus Cristo, o verdadeiro tabernáculo de Deus. No Velho Testamento, Deus vinha dentro do tabernáculo. No Novo Testamento, Deus veio dentro do tabernáculo, em carne. Lá era sombra, então ele vinha dentro daquele tabernáculo, e dentro do tabernáculo, então, tinha que ter sacrifício, tinha que ter ofertas, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. E agora, de novo, ele entrando agora em Cristo, no seu corpo, sacrifício e oferta não quiseste. Ele cumpriu, ele pagou isso. Corpo me preparaste. Salmos está dizendo, então, vamos ver o que Salmos está dizendo. Eles querem fazer a comparação com o Salmo 40, versículo 6, certo? Abrir ou cavar o ouvido significa obediência, submissão, prontidão para ouvir. Êxodo 21:6, furar a orelha, servo perpétuo, ouvido aberto, corpo entregue. Tem várias que podem significar aqui. A Septuaginta traduziu a ideia, não só as palavras. A Septuaginta interpretou o sentido. Se Deus abriu o ouvido para obedecer, isso implica vida inteira entregue. Logo, corpo preparado. Não é corrupção, é ampliação imperativa legítima. Então a inerrância eles vão fazer uns termos aqui, né? Até bonito de falar, mas você vai ver que não muda nada. Hebreus usa o cumprimento em Cristo. O autor de Hebreus 10, se o Mombrano disse que é Paulo, o Mombrano diz é Paulo quem escreveu Hebreus, né? Cristo veio em obediência total, não apenas ouvido, mas o corpo inteiro entregue no sacrifício. A Septuaginta encaixa perfeitamente na obra messiânica. Então essa é a diferença. É isso. Não tem nada de que a Bíblia não é confiável. Entende? Isso é Satanás falando na boca desses homens. Como fez lá com Eva. Então o texto massorético não é o único testemunho antigo. Isso é importante. Muitos agem como se só existisse o massorético. Mas temos texto massorético, tradição judaica, medieval padronizada, Septuaginta, tradução grega do século 3 e 2 a.C., o Pentateuco samaritano, tradição textual paralela, manuscritos do Mar Morto, certo? Esses provam que existiam famílias textuais antes do massorético. O Pentateuco samaritano prova isso. Muitas vezes ele concorda com a Septuaginta contra o massorético. Exemplo clássico, Êxodo 12:40, massorético. Israel ficou 430 anos no Egito. Na Septuaginta e mais samaritano, 430 anos em Canaã, mais Egito. E Paulo, em Gálatas 3:17, vai corrigir essa linha aí, não vai? Isso mostra tradição textual antiga, não é invenção cristã. Não é os cristãos que inventaram isso, não é o problema do Novo Testamento. O Novo Testamento está correto. Então antes, na Qumran, dizia que a Septuaginta inventou, mas os manuscritos do Mar Morto mostraram muitas leituras da Septuaginta já existiam em hebraico antes de Cristo. Isso é devastador para esses críticos, então, que quer dizer que é o massorético que, você vai ver, acaba com os críticos. Isso mostra. Vou ler de novo. A Septuaginta, eles dizem, a Septuaginta inventou, mas os manuscritos do Mar Morto mostraram muitas leituras da Septuaginta já existiam em hebraico, não só em grego,
em hebraico, antes de Cristo. Então isso vai acabar com esses críticos aí. Então o Novo Testamento não enfraquece o Antigo de maneira alguma. Ele mostra a liberdade inspirada, profundidade profética, leitura messiânica. Os apóstolos não estavam presos a uma única tradição textual, não. Então, quando o Novo Testamento usa a Septuaginta, isso não destrói confiabilidade. Pelo contrário, mostra a riqueza da transmissão bíblica. Temos Massorético, Septuaginta, Samaritanos. Todos juntos fortalecem a preservação. Não enfraquece, fortalece. Então, o erro do crítico é achar que variação textual igual corrupção. Não tem nada a ver, certo? É preservação de tradições paralelas antigas. Eu ia entrar mais alguma coisa aqui, mas eu vou deixar, né? Deixar que a live já está estendida por muito tempo. Mas na próxima aqui eu vou fazer sobre... falar bastante sobre os textos massoréticos, tudo que a gente... a Septuaginta e assim por diante, né? Para ficar mais claro, né? E tem mais umas 30, 40 perguntas aí sobre a inerrância bíblica, muito mais, para mostrar que a Bíblia é exata, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é confiável. A Bíblia não só é confiável, ela é vida eterna, porque o Espírito de Cristo confirma ela. Ela é o mapa que Deus deixou, é o Urim Tumim. Aqui está a letra, só a letra mata você. Precisa-se do Espírito para vivificar ela para você. Então a mesma letra que salva é a mesma letra que está condenando essas pessoas que olham para a Bíblia como se fosse qualquer livro. E não é. Aqui está a vida eterna. Irmão Branco diz, o segredo é a simplicidade de crer nela como ela é. Tudo isso que eu falei aqui não era necessário. Para os verdadeiros cristãos, um verdadeiro cristão genuíno muitas vezes nem sabe nada disso que eu falei. Porque ele está preocupado. Ele vai ler Mateus, ele vai ler João, onde ele vai crer em tudo que ele lê. Mas é bom isso aqui porque para você mostrar para esses incrédulos que eles estão errados. Entende? Então é isso. Então, irmãos, quando a Bíblia diz para você cumpre a simplicidade da Bíblia, ela manda você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, seja. Eu sempre, minhas lives, sempre eu tenho que focar isso. Porque é o desejo de todo cristão. Primeiro passo, tome o primeiro passo, seja batizado em nome do Senhor Jesus, no batismo bíblico, apostólico. E depois entre, tome a ceia correta, lave os pés, cumpra os mandamentos que Deus deixou físico. E entre, né, buscar o Espírito Santo para que você entre nessa jornada, porque o arrebatamento está às portas. Então é isso, né? Deus abençoe.